Fala, rapaziada, o Botafogo ganhou. O Botafogo ganhou ontem. O Botafogo ganhou ontem. Lembra? O Botafogo ganhou ontem. Então, relembrando que o Botafogo ganhou ontem de 1-0 da LDU. Então tem que lembrar isso 1 milhão de vezes, que parece que o Botafogo perdeu, tá? Eu fiz uma live ontem, critiquei algumas coisas assim, mas temos que lembrar que o Botafogo ganhou ontem. Não foi uma derrota. O clima tá de velório, tá? Vamos aqui reagir ao Lofredo, ao Sport TV News. Tem também aqui o F360 da ESPN, com o Abel Neto, o Eugênio Leal e muitos outros aqui. E analisando essa vitória do Botafogo por 1-0 em cima do LDU, que não é o Ibis, não é o Aparecidense, é a LDU, um time que todo santo ano tá jogando Libertadores, tem casca, sabe jogar competição. Um time que no grupo do Flamengo ficou em primeiro, né? Não é o Universitário do Peru, que foi a segunda pior campanha de todos os classificados. Que não, o Palmeiras ganhou de 4 do Universitário e virou o novo Barcelona. Não, é um dos piores times da competição. Tem times que foram eliminados em grupos mais difíceis que poderiam ter se classificado. Melhores do que o Universitário, como o Bahia, por exemplo, que é um time superior ao Universitário. O próprio Laú é um time superior ao Universitário, entre outros times. Então, pegou um adversário facílimo e ganhou. Fez o trabalho dele, mas não virou o Barcelona do dia pra noite, não. Não virou o novo Brasil de 70, tá? Calma nesse desespero. O Botafogo não é um time de bairro e o Palmeiras não é o Barcelona de 2010 porque ganhou de goleada do Universitário, tá? Confie no Botafogo, nós nos classificaremos na altitude. O Botafogo leva poucos gols e a LDU de atualmente não é mais aquele time que goleia na altitude com frequência. Vamos passar, vamos nos classificar, se Deus quiser, e vamos aqui reagir aos conteúdos para vocês. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, não esquece de deixar o hypar aqui nesse vídeo. Então bora reagir aqui aos conteúdos, depois a gente volta. Bom, vamos falar um pouquinho de Botafogo, minha gente, que fez um gol relâmpago no Nilton Santos e saiu na frente no confronto contra a LDU na Libertadores. O tempo se ordena em passado, presente e futuro. É aquilo que todo mundo gostaria de ter mais. Por isso, essa torcida decidiu pegar o tempo para ela, desde o ano passado. O futebol é a arte do possível! E funcionou. Para esses torcedores, ainda é tempo de Botafogo. E ontem, contra a LDU, o time estava com pressa de ser feliz. 14 segundos de jogo. Botafogo 1-0 no Nilton Santos. Quem chegou um pouquinho atrasado ao estádio perdeu. Só que um gol aos 14 segundos de jogo pode alterar radicalmente o planejamento das equipes. E se a LDU visitante tinha como estratégia se defender no início da partida... É uma pressão bem feita, uma pressão que surpreendeu um pouco, porque pela intensidade e a organização. A LDU partiu para cima. Depois do cruzamento, a bola sobrou para o Cornejo mandar um foguete. O voleio foi lindo. E a defesa... Eles aproveitaram dos espaços que tiveram muito bem. O David ainda tinha a presença do pai e técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, no estádio. Ele foi observar jogadores para a próxima convocação, no dia 25 de agosto. O Carlo Ancelotti viu Arthur mais uma vez aparecendo bem no ataque botafoguense, nessa cabeçada defendida pelo goleiro Gonzalo Valle. O Medina cabeceou e a bola passou pertinho da trave. As duas equipes mudaram e o Botafogo melhorou com as substituições. Matheus Martins fez boas jogadas individuais. Depois de uma delas, pintou uma sobra para o Joaquim Corrêa bater de primeira para o gol. Outra defesa do Gonzalo Valle. O resultado dá ao Botafogo a vantagem do empate no segundo jogo das oitavas de final, na próxima quinta-feira, na altitude de 2.850 metros de Quito, no Equador. É a primeira vez que a gente joga lá. Sei da dificuldade que é, mas a gente vai se preparar bem, né? Mentalmente, fisicamente. Se Deus quiser, a gente vai conseguir nossa classificação. Vamos lá, quero saber depois do Sextou com S de quê? O que vocês conseguem fazer em 14 segundos? 14 segundos,
Não consigo nem falar. O Botafogo é o atual campeão brasileiro e também é o atual campeão da Libertadores da América. E que conseguiu a vantagem no jogo das oitavas. Não Não fecha. Não sei se é dá verdade, os 14 realmente. segundos. Mas assim, daqui a pouco, sei lá, descascar uma fruta, uma coisa assim dá, né? Não vai, sei. Joana. Banana. Uma mãe Banana. faz Tem muita gente que coisa monta com cubo 14 mágico, hein? segundos. Tem gente que Essa é monta cubo verdade. mágico, Né? né? Com 14 segundos... Eu digito uma mensagem no Zap para uma fonte 14 segundos, rapidinho. Perfeita, maravilhosa, sem defeitos nas suas apurações sempre, né, Jô? Olha só, vitória magra, mas importante em casa. O segundo jogo é na altitude. Não que o Botafogo não esteja acostumado com isso, mas eu acho que é um fator sempre a se levar em consideração, a altitude. Eu acho que tem muito jogador do Botafogo aí que não está acostumado, não. Sim. Tá? O Botafogo renovou, não são todos que jogaram ano passado, tem gente que nunca jogou Libertadores, jogador que fez mais a carreira no exterior, caso do Arthur Cabral, por exemplo. O técnico não está acostumado. O técnico não está acostumado, falou sobre isso também. O técnico nunca fez uma partida na altitude, ele não sabe nem quais são os procedimentos, ele vai ter que ser... Vai ter que entender. Esse é um carimbo importante de Libertadores, hein? Então, não é muito fácil, não. Acho que o Botafogo tinha que ter feito mais. O próprio Flamengo, a LDU estava no grupo do Flamengo, né, na fase de grupos, e o Flamengo saiu com 0-0. Depois venceu em casa por 2-0. Mas o primeiro jogo foi um jogo difícil, sempre é um jogo difícil. E no histórico, a LDU dificilmente é derrotada. No histórico geral, quando se pegar um recorte grande aí de todos os brasileiros que já enfrentaram a LDU, em Quito, a LDU leva vantagem. Então, é claro, por isso que eu falei, assim, é claro que é uma vantagem você ir com uma vitória de 1-0, mas não dá tranquilidade para um jogo na altitude. E aí, por isso que eu penso que a gente pode ver Botafogo mudando a sua estratégia, inclusive o palpite do GE. Você já mandou o palpite do GE? Eu já mandei sim. Você quer saber o que eu coloquei? Não, porque foi exatamente meu argumento. Eu falei assim, Lorena, que tá me pedindo, eu sou lanterna, viu? Tá te cobrando. Eu falei, Lorena, deixa eu assistir o jogo do Palmeiras e do Botafogo, porque aí eu vou conseguir dar um palpite mais preciso. Então, vou mudar agora meu palpite. Tá, quer dar em primeira mão aqui então, Jô? Por favor, faça isso ou tu vai segurar? Não, eu posso falar, eu vou apostar no Palmeiras agora. A torcida do Botafogo vai ficar brava comigo de novo, mas quando eu aposto a favor do Botafogo, vocês não me escrevem nada, né? Mas, enfim, eu acho que dentro desse cenário construído na Libertadores... Dentro desse cenário, aí, pensando que o David Ancelotti pode poupar os jogadores, né, para esse confronto na altitude, vai perder força para esse jogo contra o Palmeiras, e o Palmeiras pode fazer o oposto. Aí eu tava na dúvida, e aí agora eu vou acabar optando pelo Palmeiras. Você vai mudar seu voto? Lorena Ortega, por favor. Anote aí. Já recebeu a minha mensagem e eu ia colocar, já tinha colocado Botafogo e mudei para Palmeiras. Tem toda a razão. E a torcida do Botafogo pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila, porque eu sou lanterna, tenho errado quase todos os palpites. Então, se for por conta disso... Você sabe que no ano passado o Corinthians usou... Assim, nós somos diretamente responsáveis por aquele crescimento do Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro. Porque como o Corinthians vinha mal, a gente apostava contra o Corinthians ganhava. Aí o Corinthians começou a crescer e os jogadores colocaram no vestiário nossos palpites. Olha aqui, ninguém confia na gente. Se não fosse a gente, não é que na Memphis, Galo, não, mas eu acho legal a gente mostrar os bastidores desses palpites. Porque muitas vezes a gente é obrigado a mandar o palpite antes de uma rodada de Libertadores, antes de uma rodada, às vezes até antes de uma rodada do próprio Campeonato Brasileiro. Tem jogo na quinta, estão pedindo palpite pra mim na quarta. Falei, gente, vamos dar uma segurada aí. Isso, e eu sou responsável direto por esse crescimento do Santos também agora no Campeonato Brasileiro. Também sou responsável direto. Se não fossem os meus palpites contra o Santos, o Santos não teria crescido. Um bando de pé frio aqui, tá? Pra vocês. Fiquem ligados. Vamos voltar pra esse jogo aqui, tá? Sem palpite agora. O David Ancelotti isso a gente deu palpite ontem e acertou também. Falou sobre a briga, gente, pela titularidade entre goleiros do Botafogo. Vamos ouvir o comandante. Vou aproveitar dos dois porque tenho goleiros muito bons. Agora a situação que aconteceu com o John é que o John vai ficar, contente de ficar, a gente contenta que ele vai ficar. É Neto, que é um goleiro de experiência, que vai ter a sua oportunidade, que vai competir por um posto também. Como o Leo, porque também Leo Link demonstrou que posso confiar nele, então
vou ter um trabalho difícil, mas é meu trabalho. Acho que não vou dedicar uma competição para um goleiro e outra para outro. Bom, o palpite vocês acertaram, então Isso. John foi o titular na partida da Libertadores. Fez boas e agora? defesas, mas teve alguns momentos de vacilos, assim, de insegurança. Mas fez defesas importantes, tá? Mas teve alguns momentos que você fala assim, perdeu um pouco a concentração, né? Inclusive o Vitinho salva um lance numa saída que não foi... mas impressionante. Numa saída que não foi tão boa do John, e ele também deu uma outra saída que ele deixou a bola passar, voltou para se recuperar. Enfim, um pouco irregular, ainda que tenha feito defesas importantes. Agora você quer que você viu que o David Ancelotti falou, não vou colocar um goleiro numa competição e outro na outra. Sim. Né? Embora ele tenha 3 competições e 3 goleiros. Né? Eu apostaria... Não apostaria não, porque eu não aposto, tá? Então, o meu palpite... Perfeito. Eu não apostaria, porque sou contra. O meu palpite é que Neto será o goleiro do jogo contra o Palmeiras. Mas por quê? Se ele tá dizendo que não, Lofredo? É porque nesse jogo ele vai poupar o time. Entendi. É o que a gente espera, né? Se aguarda. E aí ele tem a oportunidade de ter... Ele tem uma boa justificativa para dar uma chance pro Neto jogar. E para ver também, né, como é que ele vai sair e tudo mais. É um enfrentamento importante, né? Não é qualquer enfrentamento. Mas o John é o goleiro titular dele, como a gente viu ontem. Pelo menos até hoje. Bom, a gente falou do Vitinho aí, ele que teve a melhor nota, né? Melhor avaliação da galera do GE. Deu nota 8 para ele. Foi muito importante para essa vitória, defensivamente. Esse momento ali do John, do vai, não vai, daí decide fica alguns jogos fora, pode ter gerado essa insegurança, essa certa instabilidade? Eu acho que ele já vinha um pouco instável, tá? Ontem ele só refletiu a instabilidade que ele já vinha demonstrando. Mas ele recebeu o apoio do torcedor, que tinha feito pressão sobre ele quando... parecia que ele ia sair e não saiu, o torcedor tinha feito pressão, tanto que depois teve um jogo que jogou o Léo Link, ele ainda não tinha sido negociado, tanto que não foi, né? Ele não só não tinha sido negociado, como não foi, né? E mesmo assim ficou de fora da partida para entrar o Léo Link, porque tinha uma pressão sobre ele. Ontem essa pressão, apesar do que eu falei, de uma irregularidade numa saída de gol ou outra, ela foi amenizada porque o torcedor voltou a ficar de bem com ele. Muito bem. Deixa eu dizer para vocês que foi um gol muito rápido, né, do Botafogo, do Arthur, 14 segundos, mas teve um brasileiro que fez um gol mais rápido do que esse. 11 segundos, gol do Caio Jorge, o brasileiro que marcou mais rápido na história da Libertadores. A gente está vendo aí nas imagens. Eu acho que assim, quando a gente vê um gol tão rápido, especialmente nesse jogo aí, se esperava que o Botafogo fizesse ainda mais, né? Com 15 segundos, eu achava que ia ter muito mais do Botafogo. O Caio Jorge pelo Santos, hein? Caio Jorge pelo Santos, exatamente. Na Libertadores, o Santos já rouba... Assim, o mais interessante é que nesse gol a saída não é do Santos, né? Você tem que roubar a bola e fazer o gol em 11 segundos. Porque do Botafogo, a saída era do Botafogo, para fazer o gol em 14 segundos. Né? Exatamente. Vamos dar uma olhadinha no chaveamento da Libertadores da América, minha gente, depois dessa noite de luxo dos brasileiros em campo com 2 vitórias. Temos aí, então, os primeiros resultados, os jogos da ida. Atlético Nacional e São Paulo ficaram no 0-0, Botafogo e LDU 1-0 pro Fogão. Segue ali no mesmo lado da chave o Libertad e o River Plate, que também empataram sem gols, e o Palmeiras, que meteu uma goleada para cima do Universitário. Do outro lado da chave, Fortaleza e Vélez Sarsfield também sem vantagens aí para o jogo da volta. Peñarol conseguiu uma vitória ali magra para cima do Racing, mas importante. Cerro Porteño perdeu para o Estudiantes e Flamengo ganhou do Inter por 1-0. Veja que se não fosse o Palmeiras, teria sido uma rodada magérrima de Libertadores, né? Porque o Palmeiras fez 4, tá? Isso. Em uma partida. Nas outras 3-0-0. Nas outras 7 partidas, 4 gols. O pessoal ficou na vontade de ver golzinho, hein? Nas outras 7 partidas, tivemos que somar 7 jogos envolvendo 14 times
para chegar ao mesmo número de gols do Palmeiras na primeira partida de oitavas de final. Impressionante. O Lofredo raciocina rápido, assim, chegou aqui em toda essa construção, Joana, em meio segundo. Quero aproveitar e mandar um abraço e um beijo para o Leonan, grande torcedor do Botafogo, que vai ser o assunto agora, e ele é marido da Chuchu. Lembra da Chuchu? Samira Ponce, grande torcedora do Vasco. Então os dois nos assistindo juntos. Legal. Um botafoguense e uma vascaína. Samira, tem um biscoitinho aí, Samira? Recheado. A gente ia fazer a cobertura dos clubes e ela sempre levava um biscoitinho. Aí eu sempre roubava um. Sempre nos assiste. Aí depois ela parou de comer Casal Copa do Brasil, hein? Confronto de Copa do Brasil. Do Brasil, Botafogo e Vasco vão se enfrentar, vão fazer o confronto nas quartas, né? Quartas de final. Agora quartas. Da Copa do Brasil. Então, um beijo para a Chuchu Samira e para o Chuchu Leonan, vascaína e botafoguense. Pronto. Vamos ouvir personagens da vitória do Botafogo para a gente falar sobre esse 1-0 contra a LDU. Vamos lá. Acho que o primeiro passo foi muito importante da gente, que era sair com o triunfo daqui. Claro que a gente queria ampliar mais, mas faz parte. O time do LDU não está nas oitavas por acaso, a gente sabe da qualidade do adversário. Mas como eu te falei, o primeiro passo foi dado, que era o triunfo aqui dentro de casa, agora outra final na casa do adversário. Claro, a gente queria fazer o gol já muito rápido, mas não esperava que fosse tão rápido desse jeito. Mas o time do LDU se comportou muito bem após o gol, né? A gente achava que o time ia se comportar mais defensivamente, mas eles ficaram com a bola. Muitas emoções, né? Precisei de um tempo para pensar, refletir. E igual eu me pronunciei, tenho a certeza que para mim foi a melhor escolha ter ficado aqui, ajudar meus companheiros a ter um ano mágico. Tenho certeza que temos grandes coisas para conquistar pela frente. Todo o carinho da torcida que me apoiou, queria que eu ficasse, então eu decidi ficar, optei por ficar. Vou aproveitar dos dois porque tenho goleiros muito bom. Agora a situação que aconteceu com o John é que o John vai ficar, contente de ficar, a gente contenta que ele vai ficar. É Neto, que é um goleiro de experiência, que vai ter a sua oportunidade, que vai competir por um posto também. É um time, esse Liga de Quito, que surpreendeu, porque não conhecia bem, tive pouco tempo para estudar o time, mas eles surpreenderam. Então fico contente com a vitória, temos que analisar bem o jogo e jogar bem um jogo de volta. Eles aproveitaram dos espaços que tiveram muito bem. Eugênio Leal, não demora muito para falar, senão um gol vai sair antes de você falar, hein? Olha aí, ó. É verdade, o Botafogo saiu ventando para cima da LDU, né? O cruzamento vai pintar aqui, do outro lado, fechando na diagonal, o Arthur fez o gol. E foi só isso. Eu fiquei assim, cara, não vai ser goleada. 14 segundos, 1-0, o Botafogo vai atropelar. Só que não. Importante destacar ali o David falando, né, que se surpreendeu como jogou bem a LDU. E criou para empatar, não criou oportunidades para ter saído com o resultado melhor. Mas era para ele se surpreender? A LDU jogou mais do que costuma? Eu me surpreendi. Ah, é? Eu me surpreendi, porque a gente sempre espera muito da LDU jogando lá em cima na altitude em Quito. Normalmente, quando sai de lá, é um time que, no máximo, se defende bem. Que bola pegou o John? Ontem não. Ontem jogou bola. Aí a finalização é um voleio do Cornejo. Nossa, ia ser um golaço, mas foi uma defesaça. E o Vitinho vai tirar uma bola também que tinha endereço certo. Depois saiu muito mal o John numa outra bola que foi lançada. Mas nessa defesa o John lembrou o Wagner, campeão brasileiro 95, pegando muito na final contra o Santos. Verdade, lembrou o Jefferson também, de grandes memórias. Goleirão da seleção brasileira. E é isso, o que aconteceu? Primeiro, parabenizar o trabalho do Thiago Nunes, né? Que conseguiu... Eu falava ontem aqui, né, Bel, que a LDU é um time qualificado tecnicamente. Esse é o lance que o Vitinho salva, né? Saiu muito mal o John. Teve o pênalti do Vitinho também, que pra mim foi pênalti. Não, foi na bola. Claramente na bola. Nada. Claramente na bola. Daqui a pouco vamos mostrar o lance. Então esse time conseguiu bloquear o meio-campo do Botafogo. O Botafogo teve muita dificuldade para construir por dentro. Essa é uma jogada de transição, de contra-ataque. Mas, em geral, ou eles roubavam a bola ou faziam a falta e paravam o ataque do Botafogo. E com a bola no pé, esse time jogou. Botou no chão, tabelou, triangulou, mostrou as qualidades que tem. Eu dizia ontem que são jogadores de qualidade técnica. E mesmo longe da altitude, jogaram bola, jogaram de igual para igual. Até finalizaram mais que o Botafogo. 12 finalizações da LDU contra 9 do Botafogo. Posse de bola, 50-50.
honrando a tradição que tem a LDU no futebol sul-americano, né? Sim. Campeã da Libertadores, campeã da Sul-Americana também. Agora, o que eu achei interessante do que o David Ancelotti falou, que para alguns pode até ser interpretado como um sincericídio, né? O técnico admitir que não conhecia tão bem o adversário. Ele falou, não tive tempo, tudo. Ele destacou como a LDU era um time muito físico, e isso é uma coisa que chama atenção, porque o crescimento do futebol equatoriano está muito ligado a isso. Eles têm trabalhado para formar jogadores fisicamente muito fortes. E aí você vê o Caicedo lá no Chelsea, você vê o Pátio no Paris Saint-Germain, e você vê jogadores equatorianos na Europa, e mesmo você vê Independiente del Valle jogando, LDU, Barcelona de Guayaquil, sempre times muito físicos. Mas também muito técnico. Não é só um time de jogador grande, mas assim, essa é uma característica que claramente é um foco do trabalho. Então é um time que você tem um duelo muito difícil, você vai perder muito duelo de meio de campo, você vai ter dificuldade de se impor. E a gente sentiu isso no Botafogo ontem. E outra coisa que também achei interessante do Ancelotti, o David, eu realmente estou falando isso porque eu gostei da declaração ser sincera e dá para tirar elementos dela, melhor do que ficar dando rodeio e ser evasivo. O David Ancelotti, ele não estava fazendo um super planejamento para virar técnico de futebol no Brasil. Né? Ele estava com proposta lá do Como, da Itália, talvez continuasse como auxiliar do pai dele na seleção brasileira. De repente veio um convite do Botafogo, ele gosta da ideia e vem. E assim, foi rapidinho ali, né? Durante a parada da volta do Mundial de Clubes, ele entra. Talvez ele nem tenha tido tempo de fazer aquele super estudo do cenário aqui. E talvez isso tenha a ver com isso também, porque na Europa, um jogo equivalente a esse do atual campeão europeu, que é uma potência da maior potência do continente, que é o campeão da maior potência do continente, como o Botafogo é do Brasil. Vai pegar um time de um país como o Equador, que é um país de segundo ou terceiro escalão, ele já vê um desnível muito grande. Ele imagina, se ele é um time campeão da Premier League e campeão da Champions, e vai enfrentar um time de Portugal, um time da Holanda, ele sabe, tem que levar a sério que vai ser um time... Mas só para pontuar... O Equador... Dentro do cenário sul-americano, Brasil, Argentina e o terceiro é o Equador. Então, mas assim... O Equador, teoricamente, já fica bem abaixo de Brasil e Argentina, que seriam os dois maiores. Mas nos últimos anos tem sido muito bem representado. Então, mas só a gente sabe disso. Só a gente que tá aqui sofrendo, apanhando deles toda hora. Time equatoriano ganha sul-americano, time brasileiro o tempo todo. Né? Sim. Entendeu? Elimina... Mas quem vem de fora, talvez você fique um pouco assim, não, a LDU tudo bem, é um time que tá indo bem, mas eu imagino que o Botafogo, um time do Brasil, vai ser muito superior. Nem sempre é. Sobretudo com o Equador, que é um país que realmente tem sido muito bom na hora de formar times. A gente viu o Barcelona de Guayaquil eliminou o Corinthians esse ano, Independente del Valle. Bola, né? Del Valle acabou de amassar o Vasco. Por isso eu até acho que a maior surpresa, a gente viu o Universitário tomar pau lá do Palmeiras ontem. A maior surpresa foi o Universitário ter eliminado a LDU, o Barcelona de Guayaquil e o Independente del Valle na fase de grupo, que são times muito melhores que o Universitário. E o Universitário de um jeito ou de outro passou, né? Eu acho que também o David está muito duro consigo mesmo. Quem ouve dá a impressão que ele foi a zero. Não foi a zero. Eu acho que ele estudou menos do que ele gostaria, poderia, e depois o jogo mostrou que até deveria ter estudado mais. Mas também não foi com a cara e a coragem. Foi o suficiente para o Botafogo fazer um jogo em que ficou um gosto de quero mais, primeiro por causa do tempo do gol, né? Quando você faz com segundos... Você fala assim, não, vai se impor, não foi o que aconteceu, também por força do adversário, não é só altitude, isso está claro. É um time que sabe jogar e que terá também altitude. A LDU há 2 anos foi campeã sul-americana na altitude de Maldonado contra o Fortaleza. Ou seja, não tinha altitude. Não tinha altitude. Punta del Leste. Punta del Leste. Mais nível do mar, impossível. E ultimamente tem dado trabalho para todos os brasileiros. A gente não pode dizer empatou que com o Botafogo. São Paulo passou... O Fluminense disputou um jogo muito duro com o Fluminense. Ano passado a LDU ganhou uma e empatou uma com o Botafogo na fase de grupos. Sim. Então, não é uma surpresa absoluta. E por isso fica com esse gostinho de que precisava ter feito mais. Para ter tranquilidade lá... A surpresa foi a maneira de jogar, para mim. A LDU tem sido um time competitivo, mas ontem ela mostrou uma maneira de jogar que não tem sido usada por ela. E eu acho que, por isso eu parabenizei,
tem o dedo do Thiago Nunes. Talvez o David tenha usado como parâmetro no estudo dele os jogos da fase anterior da Libertadores, que era outro treinador. A LDU, por exemplo, contra o Central Córdoba e contra o Flamengo... Não jogou bem. Não jogou. E não teve nada disso que a gente viu. O jogo foi totalmente diferente. Contra o Central Córdoba, foi um bombardeio. Terminou 1-1 ou 0-0 o jogo? 0-0, primeiro jogo. Eu comentei esse jogo. Foi um bombardeio do Central Córdoba. Sim. A LDU sobreviveu ao jogo. Não, era o Pablo Vitamina Sanches, o técnico, que foi mandado embora. E aí veio o Thiago e ele propôs um tipo de jogo ontem que a gente não está acostumado a ver na LDU. É um tipo de jogo de submarcação, que não costuma fazer. Então não adiantava ter estudado? Ele ia estudar matéria velha. Não, ele ia estudar os jogos ia estudar recentes. O jeito que jogava antes. Não, os jogos recentes da LDU. Porque o campeonato equatoriano, a gente conversava, né, Bira, mais cedo na redação, ele não foi interrompido durante o Mundial de Clubes. Então... O Thiago já está lá há uns 2 meses, já tem quase 15 jogos. Está rodando, está jogando. Ele tinha que ter olhado esses jogos mais recentes. Não tinha material recente para ver? Tinha material recente. Não dava para olhar o jogo da Libertadores. Eu não sei o que ele olhou, sinceramente, mas ele próprio admitiu que olhou pouco. E se surpreendeu. Que não olhou o suficiente, né? Talvez ele tenha olhado alguns jogos que não foram os ideais para fazer essa avaliação. Né? De repente ele quis projetar algumas coisas. Mas ele até fala que, mostra o nível da competição. Ele fala isso, não no recorte que a gente mostrou, mas tem outra entrevista que ele fala sobre que o futebol dele mostra o nível da competição, tudo. Talvez, também é um europeu aprendendo que o futebol sul-americano, as coisas têm uma dinâmica diferente do futebol na Europa. Uma coisa que ele precisa entender, que para ele é completamente diferente, que vai ser jogar na altitude. Ele não sabe o que é. E vai ser a distância também. Imagine do Rio de Janeiro até Quito, é uma distância que na Europa só, sei lá, um time espanhol quando vai jogar lá no meião da Rússia vai enfrentar. Em cima disso, eu tenho uma pergunta. Domingo, 8h30 da noite, tem Botafogo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro lá no estádio Newton Santos. O Botafogo, no momento, é o 5º colocado, 29 pontos. Vem de uma goleada, né? Não foi isso? O último jogo, 5-0, ganhou do Fortaleza lá. E tá subindo na tabela. 5º lugar, tá 1 ponto só do Bahia, que é o 4º colocado. Alternativo. E quinta-feira vai jogar em Quito, com a vantagem de 1 gol só. Tem que poupar a galera? Já poupou contra o Fortaleza, Bel. O Botafogo goleou o Fortaleza. Já passou. Sim. Agora, domingo, contra o Palmeiras. Então, mas eu tô usando a referência. Contra o Fortaleza, no final de semana passado, o Botafogo colocou um time alternativo, poupando para o jogo de ontem. E agora, no próximo domingo, imagino que ele colocará de novo um time alternativo, poupando para o jogo da próxima quinta-feira. Até porque o Palmeiras não poupará ou poupará menos. Porque agora a mão na vaga... Agora, ontem perdeu o David Ricardo, né? No meio do jogo, saiu machucado. Que tinha ido muito bem contra o Fortaleza. E aí entrou o Marçal, que também tinha ido bem contra o Fortaleza, fez 2 gols, inclusive, né? E improvisado como zagueiro. Então tem que ver... Agora os caras que eram reservas e jogaram no time alternativo, se vão ser poupados do time alternativo para que possam jogar. Eu não acho que tem que ser um time alternativo, acho que tem que ser um time misturado. Tem que pegar o elenco, tem que daí faz a avaliação física. O time alternativo não é ruim, tá? Não, então, calma. A gente chega lá. Faz uma avaliação, até ver fisicamente com os jogadores, quem tá mais desgastado, você dá umas descansadas. Mas quem ainda tá num ritmo bom para jogar, joga. E quem tem substituto... Bira, você mesmo falou. Vai ser pauleira em que sentido? Jogo difícil, jogo de mata-mata, eliminatório, viagem super longa até o Equador, até Quito e altitude. Mas tem momentos... correr risco. Mas você também não pode ficar achando que um time você vai poder jogar 100%, jogar para valer só uma vez por semana. Tem momentos da temporada que você vai ter que dar aquele sacrifício. O Botafogo foi campeão brasileiro e da Libertadores no ano passado, num sacrifício de ficar jogando todo o jogo pra valer. Joga contra o Atlético Mineiro daquele jeito o jogo, depois vai pega o Palmeiras antes ou depois do jogo contra... já nem lembro direito. Foi antes. O jogo contra o Palmeiras foi antes do final. Foi o jogo contra o Palmeiras. Sim. Depois, assim, meia semana depois já pegou o Atlético Mineiro, meia semana depois tinha que pegar o Inter no Beira-Rio, jogo decisivo. O Inter que estava brigando pelo título até 4 dias antes. Tinha chance matemática de título até 4 dias antes. E foi pro pau. Tem uma hora você tem que ir pro pau e depois você dá uma segurada. Segurou agora, no Mundial de Clubes, né? No Interclubes, né? Mas daí também você já tinha conquistado o que precisava. Eu acho que aí tem uma questão que pesa, que é essa questão física em relação à altitude. 1-0 contra um time daqueles que só contam com altitude já é pouco.
Você imagina contra um time que joga bola como esse e tem também altitude. Eu tirava o pé contra o Palmeiras. Não teria dúvida nenhuma disso. Acho que foi muito pouco. Vale vaga, né? Foi muito vaga pouco. A gente falou do vestibular do Galo em relação ao Godoy Cruz, de saber o que vai enfrentar. O Botafogo também teve um vestibular ontem, está muito claro, né? Agora acabou o direito do seu David de dizer que não conhece, que não estuda. Agora ele já sabe direitinho o que vai encontrar. E é um mais osso ou duríssimo. Menos. Ele sabe mais ou menos. Lá vai ser diferente. Então, vai ter o fator altitude que ele não conhece. Assim, há uma chance... Os jogadores sabem. Eu não fiz o levantamento de todos os jogos em que o David Ancelotti trabalhou como auxiliar do pai dele e tudo, mas há uma boa chance de esse ser o primeiro jogo acima de 2.500 metros de altitude da carreira do David Ancelotti. Na Europa você não joga. Não, a cidade mais alta da Europa é Besançon, no interior da França, que não tem time e acho que não chega a 2.000. Então vai ser o primeiro. Não tem cidades com esse tipo de altitude. O Carlo Ancelotti não estreou contra o Equador? Estou enganado, na seleção brasileira? Mas foi em Guayaquil. Foi em Guayaquil, bem lembrado. Mas eu me lembro porque... Então ele não conhece mesmo. O próprio Carlo Ancelotti, acho que ele só tinha trabalhado na altitude num amistoso da Itália contra o Equador antes da Copa de 94, em que ele estava como auxiliar técnico da Itália, ali meio começando a iniciar a carreira, aquelas coisas. Ele era quase jogador, né? Ele era quase jogador ainda, e a Itália estava querendo se acostumar com um jogo contra o Equador, ia pegar o México, sei lá, e daí fez um amistoso lá. A gente tem uma tela, é isso, amigo Leão? Então vamos com a tela, pra gente falar um pouco mais também dos personagens, dessa vitória do Botafogo por 1-0 sobre a LDU. Primeiro jogo das oitavas da Libertadores da América, o Fogão em busca do bicampeonato e venceu com esse gol aos 14 segundos do Arthur. 15 ali. Os gols mais rápidos desta Comebol Libertadores. Ali tá 15, mas não foi 15 não, foi 14. Isso aí não tem como conferir, porque pela súmula é minuto 1. Pelo padrão FIFA. Mas a gente olha ali, quando aparece o gol, tem um reloginho ali, tava 13 para 14. Confiar no reloginho. Né, professor, não tava? Sim. Hugo Rodalega, 1,44 pelo... É o Deportes Iquique, é isso? Isso. Deportes Iquique e o Yuri Alberto pelo Corinthians contra o... Não, o Rodaliga pelo Independiente Santa Fé contra o Iquique. Contra o Iquique, é verdade. Na pré-Libertadores. É isso aí. E o Yuri Alberto contra o UCV, também na pré, né? Que é o time lá da Venezuela. Isso. 2,18. Eu vi um comentário ontem, professor, dizendo que o gol do Botafogo foi mais rápido do que outro grande evento histórico que aconteceu aí nesse estádio, que foi a vitória de Usain Bolt nos 200 metros da Olimpíada. No 100 e nos 200. Então, mas no 100, os do 100 é 9 segundos e alguma coisa. Aí sim. O Bolt foi mais rápido que o Botafogo. Sim. Na vitória dos 200, o Botafogo foi mais rápido que o Bolt. E repare... 200 normalmente é 19 alguma coisa. Mas quem, depois do jogo, quem é que fez o chifrinho na cabeça de Mendel Bidlovski? O Usain Bolt. O próprio Bolt. E tem uma curiosidade, né? O Botafogo não sai com a bola. O Botafogo toma a bola. Não é que o Botafogo saiu e fez o gol. Inclusive, na hora do gol, na hora do replay, eu queria ver se tinha dado tempo da LDU tocar na bola, né? Ela tocou na bola já da saída. Não, ela sai com a bola. Ela sai com a bola. E aí o Botafogo recupera já no círculo ali central. Depois tem um corte do zagueiro. Sim. A bola que foi lançada na ainda ponta, tem um corte, daí... o zagueiro corta e ela vem pro Alex. A minha dúvida era quanto ao corte do zagueiro. E no fim eu descobri que quem saiu com a bola foi a LDU. Eu me lembrei de um gol, não lembro quantos segundos foi, mas gol do Fred, o Fredão, do Fluminense. Na Copa São Paulo. Na Copa São Paulo, pelo América Mineiro. Foi um gol super rápido, não lembro. Não, a bola saiu e chutou no meio do campo. Então foi mais rápido. Foi direto, sei lá, acho que 5 segundos. Não teve jogo, o cara tocou pra ele e ele chutou. Olha, já me falaram aqui 3 segundos do Fred. 3 segundos do Fred, No círculo central, foi só o tempo da bola viajar. Acho que foi em Itapira. O Eugênio vai ficar bravo que eu vou falar. Esse é um dos mais rápidos do Fred de todos os tempos. O Eugênio vai falar: você viu o gol lá em 1930? Não, mas esse do Fred tava pra ir pro Guinness. Eu não me lembro se acabou ficando ou não, ou se acharam um outro gol mais rápido que esse. Porque assim, pode até ter alguém que tenha chutado mais forte que ele. Agora, do meio do campo não teve jogada. Tocou, chutou. Então, é difícil ter gol mais rápido que esse. Você sabe que certa vez Roberto Rivelino fez um gol na saída no Parque São Jorge. Pelo Corinthians. Contra o América de Rio Preto. Primeiro jogo do campeonato de 74. Contra um goleiro de 19 anos, na época, chamado Pirangi. Ele percebeu o garoto no canto da trave, assim, ajeitando, ainda batendo o barro da chuteira. Só que tem um probleminha. Foi na saída do segundo tempo.
Então é 45 minutos. Roberto Rivelino fez esse Roberto Rivelino que nos assiste. Chutava mais ou menos esse rapaz, hein? E de tudo que era lugar. Patada atômica. A patada atômica. Ele disse que ele fez aquele gol porque nos treinos no Parque São Jorge, os jogadores apostavam se conseguiriam acertar do meio campo o travessão. Sim, isso tem muito. Essa brincadeira tem muito nos treinos. Neymar faz essas brincadeiras às vezes. Gol olímpico. Cansei de vez em quando acerta também. Não sei hoje em dia, que hoje em dia tem uma série de preocupações e tal, não sei o quê, mas eu, enquanto repórter, que na época a gente via treino, e os caras faziam direto isso. Preocupação com o gramado, com o atleta. A gente não vê de não ficar forçando muito, para não gerar lesão lá na frente. Vamos ver o lance do Vitinho. Os caras aqui, eles gostam de polêmica. Aí um falou no meu ouvido, põe o lance do Vitinho pra ver se foi pênalti, pra você discutir com o Eugênio. Eles querem que a gente brigue aqui, Eugênio. Então vamos brigar, Abel. Se eles querem, a gente briga. É claro que não foi pênalti. O Vitinho foi claramente na bola, Abel. É isso que você quer? Calma, você tá muito bravo. Vai pra cima, babá. Ele acerta a bola, mas ele acerta o pé do rapaz também. Mas ele vai na bola. Ele vai depois. Ó, olha aí, ó. Bola, bola. Pênalti. Que pênalti aqui? Tá louco? Pra mim, isso não é nada. Bola, Abel. Pra mim, isso é desarme. Fiquei sozinho, né? Direto na bola. Se depois acerta o pé, é depois. Mas primeiro ele foi na bola. Mas acertando a bola, você pode derrubar o cara, acertar o pé dele. Se você acerta a bola primeiro, tudo bem. Não, se você acerta a bola e não foi imprudente. Olha esse ângulo. E não foi com uma força desnecessária que colocou em risco o cara. Não foi o caso. Foi desarme. Na bola. Foi um belíssimo desarme, inclusive. Então, os três contra mim estão quase me convencendo. Não é contra você não, Abel. A gente não tem nada contra você. A gente tá analisando o lance. Eu acho assim, tem algumas situações que às vezes me irritam, porque o cara fala assim... Calma, fica calmo. Ah, não, o jogador tal foi na bola. Só que, pra ir na bola, ele antes chuta o cara do outro time. Pra ter acesso à bola, né? Agora você falou. Ele foi na bola, mas antes ele acertou o cara, aí pra mim é falta. Nesse caso aqui, não. Ele foi direto na bola. Depois que ele tocou na bola, ele atingiu o jogador. Então... Olha aí. Ou seja... Limpinha. Ou seja... não sei você não, adota a regra do futebol de botão. Se pegou a bola antes do botão adversário, é na bola. Se pegou o botão adversário antes da bola, é falta. E se você pega a bola... Esse ângulo aí... Ó, vamos ver. Bola. Me convenceram. Ah, Abel, tu quer brigar com quem agora, Abel? Me convenceram. Briga com nós três. E eu sugiro a mudança de nome do jogador para Evitinho. Porque ele evita este gol e depois evita um outro. Acertou a bola antes. Essa daí Provei que eu não sou teimoso. Não foi nada. Olha lá, na bola. Ó, Abel, agora tá bem claro, olha hein? lá, atenção. Tuc, na bola, ó, cirúrgico. Carrinho corajoso. Cirúrgico. Porque ele correu um risco muito grande de cometer um pênalti. Ó, já estão quase mudando. Não. Ficou no risco. Não mudamos nada. Foi um carrinho perigoso, mas foi preciso. Sua teimosia deu resultado. Não, é bom me que convenceu. A gente debate Não foi aqui, nada, eu provei que não sou teimoso. A gente debate aqui com seriedade, com muita tranquilidade, sem levantar o tom de voz. O cara gritou pra caramba agora com esse papo furado. Vamos ver o mosaico maravilhoso da torcida do Fogão, lá no estádio Newton Santos. Olha aí. Bonito, né? Uau, hein? Tá entre os mais bonitos. Ó. Isso é bonito, vem do detalhe. A torcida do Fortaleza também faz dos bonitos, né? Sim, as torcidas em Fortaleza, né? A do Ceará e a do Vozão também. As festas mais legais, assim, constantemente são as do futebol cearense, ali, de Fortaleza e Ceará. São dois times que trabalham... Agora, o Botafogo, a torcida do Botafogo tem montou-se um grupo especializado em planejar esses mosaicos. Quem desenha é uma menina. Isso, é. Uma menina. Eu conversei com ela antes de... A gente entrevistou, eu tava fazendo o pré-jogo. Designer, ela. Eu tava fazendo o pré-jogo dessa cobertura. A entrevista quem fez foi o Vladimir. Mas eu tava junto lá e fiquei ajudando meio na produção. Bianchini? Vladimir, antes de Red Bull Bragantino e Botafogo, na pré-Libertadores do ano passado. E daí ela contou um pouco, ela que faz, tem um grupinho ali que planeja, faz todo o desenho. Um dia antes, já montam tudo e tal. Deixa na cadeira, né? Quando a pessoa chega, ela já tem ali na cadeira, já sabe que eu sou. Beijo também para Paula Young. Beijo para Paula Young. Trabalha lá no marketing, na comunicação do Botafogo, fazendo um belo trabalho. Grande Paula. É isso. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.